Nós vamos começar então agora a meditar de Jó 35 até o 37, só lembrando que nós estávamos lendo a respeito de Eliú, um dos amigos dele que queria provar, dos mais jovens, né? Ele queria provar que Jó estava errado e agora, através dos argumentos dele, ele queria provar que Jó era um pecador mesmo, que merecia o que ele estava vivendo. Vamos pedir a direção? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entrego essa meditação deste livro de Jó nas tuas mãos. Da mesma forma que o Senhor falou com Jó, hoje nós extrairmos dessa história o que o Senhor quer falar conosco, que possamos estar tão firme como Jó ficou e permaneceu, mesmo diante de tudo que ele viveu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Jó 35:1 diz assim: respondeu mais Eliú dizendo: tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê e contempla as mais altas nuvens, que são mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. O comentário do bispo diz: o que efetuarás contra ele? Deus não é influenciado pelos erros ou acertos do ser humano. Ele está acima de tudo e conserva o seu caráter perfeito e santo, independentemente do que as suas criaturas fazem. Apesar da nossa obediência lhe dar prazer e dos nossos pecados o entristecerem, ele não é influenciado por isso. Antes segue sendo o que é, imutável. O bem ou o mal que o ser humano faz tem efeito direto apenas sobre si e o seu próximo. Por essa razão, as Escrituras Sagradas enfatizam sobre como fazer escolhas corretas, viver e se relacionar bem com os demais. Por isso que com Deus não há nenhuma sombra de mudança ou de alteração. Ele é Deus, independente do que nós somos ou fazemos. Agora, continuando no 9. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por causa do braço dos grandes. Porém, ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que não o verás, juízo há perante ele. Por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera a arrogância? Logo, Jó, em vão abre a sua boca, e sem conhecimento multiplica palavras. O comentário do 9 ao 13 diz assim: os homens clamam. Desde a antiguidade existem pessoas acostumadas a invocar Deus somente para ter um livramento. Embora tenha sido criada a sua imagem e semelhança, e com mais sabedoria do que qualquer outro ser vivo, o ser humano não faz uso desse atributo para conhecer a Deus, e sim para benefício próprio. Isto é, quando estão afligidas pela angústia, dirigem-se a Ele, repletas de pedido. Mas esquecem que é a entrega total ao Altíssimo que resolverá os seus problemas. Por isso o Senhor não atende a todas as orações, apesar de ver a dor e as lágrimas de quem lhe pede. Clamores feitos com interesses e vaidades são gritos vazios que não funcionam. É preciso chegar a Deus com fé pura, comprovada com atitudes e comprometimento. Pois de que adianta colocar toda a força na oração e não obedecer à sua vontade? Pedir, receber e dar as costas ao Eterno é um comportamento mau e interesseiro. Orações feitas com hipocrisia e egoísmo e que são contrárias à sua palavra não são atendidas por ele. Deus dotou o ser humano com muita inteligência,
Mas ele não usa essa inteligência no sentido, como o bispo falou, para buscar a Deus. É uma triste realidade. Por isso a necessidade de nos entregarmos com mais força, com mais intensidade à oração a Deus, a um comprometimento real, sincero com Ele. Agora Jó 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse, ele tem bastante argumentos, né? Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande. Contudo, a ninguém despreza. Grande é a força e a sabedoria. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos. Antes estão com os reis no trono. Ali os assenta para sempre e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. Abre-lhes também os seus ouvidos para sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e se servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. O comentário do bispo diz, o maior atributo do Altíssimo é a sua justiça. Ele é infinitamente grandioso, mas não age como um ditador cruel que abusa da sua autoridade sobre as pessoas. Antes é fiel para abençoar, repreender, julgar ou condenar conforme o que cada um faz e lhe apresenta. Quanto ao justo, cuida de um modo tão especial que fixa seus olhos permanentemente nele, garantindo-lhe livramento, proteção e honra. Apesar disso, não é por causa do seu infinito amor que deixará de corrigi-lo, pois se o justo pecar, receberá a repreensão necessária. Se atentamente ouvir a Deus, será livre do mal e será abençoado. Mas se ignorá-lo, ainda que ele seja misericordioso e bom, não inocentará da sua transgressão. Então, Deus, ele é misericordioso, mas ele quer o nosso arrependimento, como troca, né, do nosso perdão, como troca de uma vida abundante, de uma paz. Eu preciso dar a ele a minha vida. Agora, seguindo agora o 13. Os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os, ele não clamam por socorro. A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece entre os impuros. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura, mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam. Ele até fala coisas importantes, né? Realmente do que Deus faz, mas aqui ele já começa a condenar com respeito a Jó. Ele fala, Deus é bom, Deus é justo, ajuda quem o busca, mas você está cheio de injustiça, né? No 18. Porquanto há furor, guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livraria dele. Quer dizer, ele já não estava sendo castigado o suficiente? O 19. Estimaria ele tanto tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder, quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra, que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós não o compreendemos. E o número de seus anos não se pode esquadrinhar, porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém
entender as extensões das nuvens? Ou os estalos das suas tendas? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhe dá mantimento em abundância. Com as nuvens se encobre a luz e ordena não brilhar, interpondo a nuvem, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado acerca do temporal que sobe. Então esse amigo mais novo está tentando, fazer ou convencer a Jó dos seus erros, tentando mostrar que Deus é justo e que Deus estava condenando a Jó, de propósito. Não sei a ideia dele até aqui, mas vamos agora no Jó 37. E começa por o bispo Macedo escrever assim: a majestade divina se revela em toda a natureza. As estações, em suas diferentes características, evidenciam as maravilhas do eterno. O verão traz o calor e a seca, o outono e o inverno trazem o frio, a geada e a neve, as quais, produzidas pelo sopro de Deus, congelam as águas. E a primavera que derrete o gelo, tira os animais dos seus esconderijos e renova toda a fauna e a flora. Isso mostra que Deus, mesmo sendo tão grande e poderoso, não ignora nenhuma das suas criaturas, inclusive as pequeninas. Ele amou a humanidade ao criá-la e continua amando de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, para que por meio dele todos alcancem a salvação. Está em João 3,16. Ao enviá-lo ao mundo para viver como um simples homem, o Altíssimo prova que não quer viver longe do ser humano, e sim ter um relacionamento íntimo com ele, como tem um pai com os seus filhos. E aí nós notamos que o próprio Senhor Jesus não valorizou o título, a fama, o dinheiro, as posições. Ele valorizou o ser humano. E aqueles que ninguém dava valor, que eram as prostitutas, os ladrões, os malfeitores, os doentes, os fracos, aleijados. Jesus valorizou a esses. Olha sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi a indignação da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disso, ruge uma voz, ele troveja com a sua voz majestosa, e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Porque a neve diz, cai sobre a terra, como também a garoa e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De recâmara do sul sai o tufão, e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens, e espalha as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham em redor, para que façam tudo quanto lhes ordena, sobre a superfície do mundo na terra. Seja que por vara, ou para a sua terra, ou por misericórdia as faz vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Quer dizer, ele está tentando convencer um justo a ser justo, mais ou menos isto. Ele está tentando fazer Jó reconhecer que Deus é grande e que ele não é nada, mas Jó já havia reconhecido isso. No 16, tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem quando do sol acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Contar-lhe alguém o que tenho falado? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora, que não se pode olhar para o sol que resplandece nas nuvens, quando o vento tem passado, o deixa limpo. O esplendor do ouro vem do norte.
pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que se julgam sábios de coração. O comentário diz assim: o verdadeiro sábio, a arrogância é tão repugnante para o Altíssimo que ele não atenta para aqueles que se consideram sábios aos próprios olhos e julgam não precisar dele. Sábio mesmo é aquele que reconhece que tem necessidade dos conselhos divinos e encontra no Senhor Deus a verdadeira razão de viver. Bem, a partir do próximo vídeo, nós vamos começar a ver Deus já respondendo a Jó. Bom, estou ansioso para saber qual é a resposta. E você? Ansiedade santa, claro, né? Não é aquela que chega ao ponto de tirar o sono. Mas eu estou ansioso por saber o que Deus respondeu. Bem, com respeito a esse comentário final, né, sobre os arrogantes, é verdade. Eu, como pastor, pouco ou nada posso fazer quando a pessoa não admite que há um mal na vida dela, que ela precisa de ajuda, que ela necessita do socorro. Porque se eu vou para ajudar uma pessoa, ela me diz assim: comigo está tudo bem. Então eu não tenho o que fazer. Mas na verdade, você olha assim, ela está falando que está bem, mas as atitudes dela, o próprio olhar da pessoa está demonstrando que ela está sofrendo. Então há algo incoerente quando ela diz isso. Por isso a necessidade da gente ser humilde, né? Se existe o pastor da igreja, se existe o obreiro, se existe o servo, está ali à sua disposição para te ajudar em oração, orando por você, determinando sua cura, sua libertação, enfim. Seja sincero, porque a sinceridade vai te levar à tua libertação, tá bom? Dá o seu gosto no vídeo, faz o seu comentário e Deus abençoe. Não esquece de mandar esse vídeo para alguém. Fica bem.